Olá, criançada, bom dia. Vamos para a nossa aulinha de ensino religioso de hoje. Tia, qual vai ser o nosso assunto? O nosso assunto vai ser cerimônias religiosas, cerimônia religiosa. O que é cerimônia religiosa, tia? É o que nós vamos ver agora. Cerimônia religiosa é uma celebração formal e solene de um culto religioso ou profano, seguindo regras específicas ou rituais restritos. Solenidade, rito. Então, criançada, é um rito, é uma, algo que acontece tradicionalmente, é uma cerimônia que acontece tradicionalmente, né? É algo solene, é um rito que sempre, um rito de passagem, algo que sempre acontece. Conjunto de regras e maneiras de proceder que denotam uma relação de formalidade entre pessoas, etiqueta, protocolo. O presidente deseja ser tratado sem cerimônia. Ou seja, criançada, é algo que existem normas a ser seguidas, certo? É algo que existem normas a ser seguidas, protocolo tem que ser feito isso, aquilo outro, seguindo uma regra, certo? Todo cerimônia segue uma regra, certo? Vamos ver aqui mais para baixo, né? Um casamento religioso é um exemplo, um casamento, né? Tanto o casamento católico como o casamento evangélico, tudo isso é uma cerimônia. Tanto que vocês veem que o casamento segue aqueles padrões, né? Na igreja tem o padre, os noivos, a noiva vestida de branco, tem o porta-aliança, as daminhas de honra. Depois do casamento tem uma festa, a festa é assim. Isso tudo segue normas, né? Segue rituais, né? Tudo tem lá sua etiquetazinha, seu jeito de fazer, né? Todo casamento é parecido. Isso é passado de geração em geração, né? Sempre acontece. Então, criançada, também existe outra cerimônia. A cerimônia de posse de um prefeito, do governador, do presidente, cerimônias de abertura de Jogos Olímpicos, né? Mas um exemplo real e consistente é a cerimônia de casamento, certo? Um casamento religioso ou matrimônio é uma celebração em que se estabelece um vínculo matrimonial, segundo as regras de uma determinada religião. Então, gente, é justamente isso. Um casamento, né, é uma cerimônia, né? E ela segue o rito de uma determinada religião. O casamento católico é de um jeito, o casamento evangélico é de outro, segue determinadas regras de cada religião. Submete-se então somente às regras da respectiva religião e não depende do seu reconhecimento pelo Estado ou pela lei civil. Pode ser válido no âmbito da religião em questão. Válido no âmbito da religião em questão. Ou seja, criançada, um casamento na Igreja Católica é válido só na Igreja Católica, né? Por quê? Porque segue apenas as regras dessa religião, né? Não é visto no civil perante o Estado, né? Perante a justiça. Casamento católico não é válido, porque eles não seguem as regras do Estado. Eles seguem sim a regra da religião lá, católica ou evangélica, entendeu, criançada? Então, existe também a cerimônia do casamento civil. A cerimônia do casamento civil é aquela que a gente vai para o cartório, assina documentos e tal. Ali é reconhecido pelo Estado. Ok, galerinha? Ali estão seguindo as regras, os parâmetros de uma cerimônia que é vista pelo Estado, que é legitimada pelo Estado. Do mesmo jeito, a cerimônia do casamento religioso é legitimada pela religião. A cerimônia do casamento civil é legitimada pelo Estado, entendeu? Vamos falar um pouco sobre o matrimônio católico, só para citar um exemplo, ok?
Na Igreja Católica, o casamento é considerado o pacto matrimonial, com o objetivo pelo qual um homem e uma mulher constituem entre si uma íntima comunidade de vida e de amor, fundada e dotada de suas leis próprias pelo Criador. Então, é justamente isso. As leis que a Igreja Católica segue foram fundadas pelo Criador, por Deus. Então, o casamento na Igreja Católica, a cerimônia do casamento é justamente isso, criançada, é justamente seguindo essas regras, ok? Pela natureza é ordenado o bem do cônjuge, como toda a geração e educação dos filhos. Entre batizados foi elevado para Cristo Senhor a dignidade do sacramento. Ou seja, criançada, é isso que a tia quis passar. Ok? Cerimônias. Existem vários tipos de cerimônias. As cerimônias são ritos, são acontecimentos, são celebrações que seguem determinadas regras e são passadas de geração em geração, ok? Existem várias cerimônias. Existe a cerimônia do casamento na Igreja Católica, na Igreja Evangélica, a cerimônia do casamento civil, ok? Existe cerimônia de apresentação, cerimônias de posse, como de presidente, de governadores, certo? De prefeitos. E são cerimônias. Por quê? Porque servem um determinado regras, determinados ritos, entendeu, criançada? Mas, porém, a gente tem que ver que elas só são válidas na instituição. Tipo, casamento na igreja civil segue determinadas regras da igreja católica, certo? Então, é só válido perante a igreja católica. Do mesmo jeito, na igreja evangélica, segue determinados ritos da igreja evangélica e só é aceito na igreja evangélica, ok? Não é tanto evangélico como a católica, os casamentos só são vistos para essas religiões. Perante o Estado, não. Qual é o rito, qual é a cerimônia que é vista, considerada e vista pelo Estado? A cerimônia do casamento civil, certo, criançada? Bom, espero que vocês tenham entendido e agora a gente vai para o nosso trabalho. Beijos!